E como fica a situação da Embraer depois das tarifas impostas por Donald Trump de 50% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos? Bom, para começar, estou gravando no dia 10 de julho, por volta ali do meio-dia, a ação da Embraer já tinha caído 9%. E a coisa mais importante que você precisa saber é: adivinha qual é o país que mais consome produtos da Embraer? Sim, os Estados Unidos. Ó, que surpresa, a maior economia do mundo. Os números dizem que 75% de todos os jatos executivos são para o mercado americano e com uma receita de até 60% de tudo que a Embraer fabrica. Isso já contando com os E-Jets. Tem uma diferença aí que eu tenho que te contar, tá? Porque os E-Jets de primeira geração continuam vendendo por lá. A questão desses jatinhos é a seguinte: o Phenom e os Praetor, eles são montados em uma fábrica em Melbourne, na Flórida. Pois é, justamente para quê? Para ficar ali perto do seu mercado, do seu maior mercado. Os Phenom 100, 300 e os Praetor 500 e 600 têm seção da fuselagem fabricada principalmente em São José dos Campos e Botucatuas, ambas as cidades em São Paulo, assim como alguns componentes aerodinâmicos. Já motores e aviônicos, por exemplo, são produtos americanos. Claro, tem produtos aí de várias partes do mundo onde você vai lá e monta o avião. Portanto, tudo que fosse exportado, tudo que vai ser exportado a partir do Brasil, vai tomar 50% de imposto. Literalmente ferrando a vida da Embraer. Pois é, essa é a palavra mais clara no momento. Mesmo ela sendo líder em alguns segmentos, tanto na aviação executiva, tem alguns modelos líder, tá? Mas líder disparado, quanto no mercado dos E-Jets. Os jatos executivos têm ainda concorrência que difere dos E-Jets e eu vou te contar claro nesse vídeo. A priori, por mais que o jatinho seja montado lá nos Estados Unidos, muitos componentes são o quê? São brasileiros, são fabricados aqui no Brasil, como eu acabei de te contar. E não, gente, a Embraer não vai mudar a fábrica lá para os Estados Unidos, porque a gente está falando de uma fabricante de avião, não é a padaria que simplesmente vai mudar da noite para o dia, custa muito caro, as coisas não funcionam assim. A receita desse segmento para a Embraer é muito importante, é fundamental. E se realmente os compradores dos jatinhos precisarem pagar a mais por isso, eles vão procurar de repente outras opções. Muitos podem desistir do negócio. Tudo bem que dinheiro, assim, milhões e milhões de dólares, não é muito problema para milionário, mas dinheiro é dinheiro. E milionário, tem muito milionário pão duro por aí, podem sim procurar outras opções. Falando então um pouquinho da aviação comercial, quem vende nos Estados Unidos são os Embraer 175 de primeira geração. Não tem E2 voando por lá e dificilmente vai ter mercado nos Estados Unidos. O 175 não tem concorrência devido a uma cláusula do escopo americano. Pois é, a Embraer domina esse segmento, o que no caso é bom, né, para a empresa brasileira, que ela vende sem maiores problemas o seu jato. Inclusive esse ano já vendeu lá 150 para o grupo que opera para a American Airlines. O negócio é muito doido, vende demais. Assim como os jatinhos executivos são muito importantes para a Embraer, a aviação comercial é fundamental para a aviação regional lá dos Estados Unidos, sendo um avião que supre a demanda justamente das cidades menores para os grandes centros. Gente, vocês não têm ideia, tem centenas de Embraer 175 voando por lá. Eles já estão, inclusive, atualizando os modelos mais antigos e comprando os novos. É o mesmo avião, claro, com algumas atualizações. A gente está falando de Alaska, de American, de Delta, de United, que operam centenas desses jatos regionais. Os aviões que estão lá já não vai mexer com taxa, não vai ter mais nada, mas as futuras compras, as dezenas de aviões que ainda vão ser entregues, fica a dúvida. Aí a gente também está falando de companhia aérea privada. Imagina se ela compra, vamos supor lá, por 100 dólares e agora ela vai precisar pagar 150 dólares. Difícil imaginar uma companhia aérea achar normal e aceitar pagar mais caro por isso. E não, gente, a Embraer não tem um mercado para vender toda essa demanda de companhia aérea americana para outras empresas, outros países. Não tem. Seria uma porrada, claro, para a empresa brasileira, mas calma, que eu sei que vocês vão falar aí, vai aparecer um gente vai falar de motor, calma, eu já vou contar e tudo isso aí. O que pode acontecer são as empresas aéreas pagarem a mais pelo avião e simplesmente vai subir, claro, a tarifa aérea para os seus passageiros, que não vão gostar nadinha, mas essa é a regra do jogo. Os consumidores não vão gostar
de preços mais caros, mas se acontecer, é assim que vai rolar lá nos Estados Unidos. Então, tem a questão dos motores e aviônicos, só para falar desses dois componentes aí que são caros, né? São americanos, pois é, ou seja, eles viriam para o Brasil com um valor X e as aéreas já pagariam X mais um por isso. É o que deu para entender, mas ao mesmo tempo eu acho que não vai rolar mais ou menos isso. Eu vou comentar em breve aqui nesse mesmo vídeo. Da parte de defesa é pouco atingida, porque só falando do C-390, a Força Aérea Americana não tem planos de comprar o avião, porque eles não precisam, se eles quiserem, eles fazem avião. Cara, é absurdo o tamanho da aviação militar dos Estados Unidos, não dá nem para comparar com a brasileira. Então, tem os produtos que são fabricados nos Estados Unidos, são importados pelo Brasil, e aquela coisa, eles não devem receber os 50% de impostos quando eles voltam para os Estados Unidos. Isso ainda não ficou muito claro pelo que eu consegui ler. O que ajudaria, no caso, a Embraer, afinal, motor e aviônico é um negócio caro, é um valor agregado muito alto em uma aeronave, tanto pequena quanto grande. Portanto, o valor final não ficaria 50% mais caro. Isso, claro, na teoria, mas não tem nada garantido. A briga que o Brasil foi avisado, o Brasil sabia disso aí, não foi da noite para o dia que esses 50% vieram de taxa. Não foi de ontem que ele decidiu, vou colocar 50%. Bom, também poderá existir algumas exceções em relação a isso aí, porque essa parte de avião, tipo assim, não afeta tanto a economia brasileira, e a ideia do tarifaço é justamente essa. A notícia não foi surpresa e a Embraer até o momento deve estar pensando assim, ok, já tive grandes crises, essa vai ser mais uma crise, e o que eu vou fazer agora se o meu jato parar de vender justamente no maior mercado? Eu acredito que não vá parar de vender. Os executivos vão acabar pagando mais caro, e assim os empresários vão repassar o valor, funciona mais ou menos assim. A tendência é claro que o governo brasileiro vá trocar essa ação do Donald Trump e o final você já sabe, né? Se a China arregou, gente, a China arregou. Você imagina se o Bostil não vai dar uma arregata. Bom, o tarifaço vai começar lá em agosto, isso se chegar até agosto, né? A gente tem mais ou menos aí uns 20 dias pela frente. Vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas e sim, isso vai afetar a Embraer e assim, só falando rapidamente do tarifaço, porque eu não exporto nada e aí eu não vou sofrer com isso. Vai. Se você acha que não vai, pode ter certeza. Bom, quero saber a sua opinião, você acha que a Embraer vai sofrer muito ou não vai sofrer? Como é que vai ser essa questão do tarifaço do Donald Trump, 50% no lombo? Eu estou esperando a trocada em breve. Bom, se você gosta também do conteúdo aqui do canal, já sabe, like, inscreva-se, a gente se vê na próxima. Tchau!